vamos falar sobre significação de palavras. Semântica é o estudo do sentido de palavras ou de textos. Para que nós possamos, compreender, interpretar de forma plena um texto, toda palavra ela é relevante e pertinente. Então, por isso da importância, de entender o sentido da palavra, entender o sentido do texto, entender o sentido em que aquela palavra foi empregada. Quando as palavras, elas se relacionam entre si, de forma que quando você pensa em uma, você logo consegue pensar em outras palavras que se relacionam, quando elas estabelecem aí uma relação de equivalência, semelhança, oposição, diferença, nós estamos falando aí de um campo semântico. Para você entender, quando você pensa na palavra, por exemplo, na palavra futebol. Então, nós temos aqui a palavra futebol. Quando você pensa em futebol, logo, você começa a imaginar bola, chuteira, goleiro, artilheiro, pênalti. Então, essas palavras aqui, pênalti, artilheiro, goleiro, chuteira, bola, elas fazem parte de um campo semântico. Elas, você pensa em uma primeira palavra e a partir daquela palavra você consegue fazer então essas relações. Então, nós estamos falando aqui de um campo semântico. As palavras, elas podem ter sentido denotativo ou conotativo. O sentido denotativo é o sentido direto, é o sentido mais objetivo, literal, o sentido clássico da palavra, aquele sentido primário que está registrado lá no dicionário, Então, aqui é o sentido objetivo, sem metáforas, sem ser um sentido figurado, Ele é objetivo, literal, direto, é um sentido, mais clássico, Um sentido que está aonde? É um sentido primário, Você, ao consultar o dicionário, primário. E aí, para você, não confundir, para você ter uma fácil assimilação, denotativo começa com D e dicionário também não começa com D? Dicionário. Então, o sentido, que está, o sentido primário, porque outros sentidos também estarão ali, mas o sentido clássico, o sentido primário que está no dicionário é o sentido denotativo, sem ser literal, figurado. Por exemplo, você diz, eu vi o leão no zoológico. Quando, vamos pegar aqui uma palavra, a palavra leão. Este leão aqui, ele está sendo empregado em seu sentido clássico, em seu sentido primário de significado aonde? No dicionário. Então, leão aqui está no sentido denotativo. Eu estou falando aqui de quê? Do animal, leão, um felino, um mamífero, o rei da selva. Então, aqui eu estou falando o quê? Do leão animal. A sua definição clássica, um animal. Então, eu vi o animal no zoológico, eu vi o leão lá no zoológico. Então, aqui é o sentido denotativo. Já o sentido conotativo
vai ser aquele sentido simbólico, metafórico, figurado, não é o sentido primário, o sentido literal, objetivo, real, né? Mas fazendo uma alusão, uma analogia, uma metáfora, né? Então, o conotativo aqui, então, vai ser no sentido figurado, simbólico, né? Uma metáfora. Usando o mesmo exemplo, né, da palavra leão, nós podemos dizer assim, olha, aquele o lutador bateu no adversário como um leão. Como um leão. Aqui, a palavra leão é a mesma palavra, não é? Leão, leão. Porém, neste exemplo aqui, o homem, né, ele se transformou em um leão, ele virou literalmente, né, em um leão? Não, mas aqui eu estou usando a simbologia de ferocidade, braveza. Ele dominou como um rei aquela luta, né? Ele foi um leão forte contra o seu oponente. Então, leão aqui foi utilizado em seu sentido figurado, em seu sentido simbólico, metafórico, e não em seu sentido primário. Então, denotativo, o sentido do dicionário. Então, leão. E aqui o conotativo, sentido figurado, simbólico, metafórico, ok? Veja que nessa imagem, né, a palavra devorando, está devorando o planeta, foi utilizada em seu sentido o quê? Conotativo. Porque é possível você devorar o planeta? Você não consegue devorar o planeta. Mas no sentido figurado, as pessoas têm em um consumo desenfreado, devorado aí então, né, aquilo que o planeta produz, né? A questão da água, dos peixes, dos alimentos. Então a pessoa tem devorado, aí é o sentido conotativo da palavra devorado, fazendo, né, essa metáfora aí com esse consumo devorador. Já esse outro exemplo aqui, a palavra frito, ela foi utilizada em sentido ambíguo, tanto no sentido denotativo quanto conotativo. No sentido conotativo, os dois amigos ali, né, tá vendo os dois ovos ali inteiros, estão vendo outro ovo ali frito e falam: nossa, velho, nosso amigo está ferrado, nosso amigo está encrencado, nosso amigo está em uma fria. Então ele diz frito, ou seja, deu ruim pro amigo, né? Tá frito. Esse é o sentido conotativo. Mas por ser um ovo que geralmente é preparado, frito na frigideira, né? Um modo de preparo culinário, ele também é frito no sentido denotativo. Aquele ovo não estava frito, ele não foi preparado ali na fritura, na frigideira, então ele também estava frito no sentido denotativo. Então, aí que está, né, o humor da imagem, essa ambiguidade, tanto do sentido denotativo quanto conotativo. Denotativo, frito da frigideira. Conotativo, frito de ferrado, encrencado, com problema. Já os sinônimos são aquelas palavras com sentido próximos, não são sentidos iguais, né? Não há um significado perfeito, porque senão não justificaria ter duas palavras com um único significado, um significado perfeito, né? Então são palavras que têm semelhança, proximidade de significação. Os sinônimos, né? Eles são utilizados aí como um grande recurso para que o texto não fique repetitivo. Então, para que eu não retome, né, um termo já utilizado, eu utilizo de uma palavra que tenha correspondência de significado para eu não ter que repetir a mesma palavra várias vezes, né? Então, o sinônimo são aquelas palavras
que terão o mesmo significado? Não, né? Mas terão o quê? Proximidade de significado, né? Elas são bem parecidas naquilo que pretendem dizer. É diferente de ser igual, né? Não são iguais, né? São diferentes, não são iguais, mas tem proximidade de significado, ok? Já o antônimo, né? Os antônimos são aquelas palavras que se aproximam semanticamente por terem essa ideia de oposição, de antagonismo, né? Calmo, nervoso, frio, quente. Então, o contrário do sinônimo, né? Então, o antônimo com proximidade, o quê? Semanticamente opostas, né? Com significados diferentes, que se opõem entre si. Ok? Temos ainda a polissemia. Polissemia, poli são muitos, né? Muitos significados. Uma mesma palavra que, dependendo do contexto de uso, dependendo onde foi empregada, ela irá exercer, né, sentidos diferentes. Então, uma mesma palavra, né? Uma palavra com vários significados, dependendo do contexto, né? Uma palavra com vários significados vai depender do contexto de uso. Por exemplo, né? A palavra banco. Banco pode ser uma instituição financeira, né? Onde você guarda os seus milhões. Então, banco pode ser uma instituição financeira. Pode ser também aquele local onde nós assentamos na praça? Pode, né? Pode ser um assento, né? Lá na praça. Outro exemplo, a palavra manga, né? Pode ser a manga de uma blusa, né? E pode ser a manga, fruta deliciosa, né? Pode ser manga, então, fruta, manga, né? De blusa. Ok? Então, essas palavras aqui, elas são polissêmicas, né? Fazem parte, então, da significação dentro de polissemia, poli, né? Mais de um, vários significados, ok? Temos ainda a monossemia, se poli são mais, né? Se poli são vários, monossemia, então, a palavra terá um único significado, é uma palavra bem direta, objetiva, né? Então, monossemia. Então, apenas se aqui eram vários, a mono, né? A monossemia aqui terá apenas um significado, né? Quando eu digo, por exemplo, quando você diz eu fui ao supermercado, supermercado, um único sentido, né? Não vai ser então aí conforme o contexto. Independente do contexto, o significado será mono, será apenas um significado, né? Então vamos colocar aqui como exemplo celular, né? Supermercado, enfim, ok? Então, poli e monossemia. Dentro ainda da significação de palavras, nós vamos falar sobre os homônimos. Os homônimos, eles podem ser homófonos, homógrafos ou perfeitos. Os homônimos.
homófonos. Olha o que a palavra nos diz, né? Homo dá a ideia de mesmo, né? Semelhança. Então, homo, igual, semelhança, o mesmo. Homofonos. Fonos, lembra? Fonologia, pronúncia, som, né? Então, os homônimos homófonos serão aqueles que terão a mesma pronúncia, o mesmo som. No entanto, a grafia aqui, ela será diferente. O que vai ser igual aqui vai ser o quê? O som. Fono não é som? Não é? Nessa emissão aí de som. Então, homofonos, a mesma fonologia, o mesmo som, né? Então, mesma pronúncia, porém, a grafia será igual? Não, a grafia será diferente. Olha só esse exemplo aqui. Acender e acender. A pronúncia, o som é o mesmo. Acender é acender. Esse acender sem o S antes do C é o de colocar fogo, né? Vou acender, vou colocar fogo. Esse acender com o S antes do C é de elevar, subir, né? Outro exemplo aqui onde possui o mesmo som. Acento e assento. Assento, local onde podemos descansar, sentar, né? Assento, um banco, um assento. Já esse assento é um sinal gráfico. Aqui o som é igual? Sim, por isso que é um homônimo homófono. A escrita, a grafia é igual? Não, a grafia é diferente, mas o som é igual, por isso homônimo homófono. Outro exemplo, cheque, né? Nós temos o cheque que corresponde, né, a uma questão financeira. Vou te dar um cheque de R$1.000 e tem o cheque que é, né, uma jogada de xadrez, te dei um cheque mate. Ambos a pronúncia cheque. No entanto, a escrita um com CH e outro com X. Então, grafia diferente, mesma pronúncia, mesmo som. Homofonos, homófonos, homônimos, homófonos. Já aqueles homônimos que possuem a mesma grafia serão os homônimos homógrafos, né? Homógrafos. Já os homônimos homógrafos, né? Os homônimos homógrafos. Eles terão o quê? Homo a gente já viu, né? Que dá o sentido de mesma. Então, aqui, ó. Homo, uma mesma, grafos. Lembra o quê? Grafia, escrita, né? Uma mesma grafia, uma mesma escrita. Palavras que serão escritas de forma semelhante, porém a pronúncia será diferente. O som será diferente e o significado, dado o contexto, também será diferente. Então, aqui, a grafia, ela será semelhante. E aqui, o som é que vai definir, né, a diferença. O som vai ser diferente. Grafia semelhante com som diferente. Grafos, grafia. O jeito de escrever será igual. Por exemplo, a palavra almoço, né? Você fala assim, ó, eu almoço. Então, conforme a tonalidade, o timbre, né? Se vai ser aberto, fechado. Eu almoço na cantina da Dona Maria. Então, olha só. Eu almoço, né? Eu almoço na cantina da Dona Maria. Olha já a outra expressão. O almoço está na mesa.
almoço e almoço. A pronúncia aqui foi diferente. Então, o som diferente. Mas foi escrito igual? Foi. A escrita está igualzinho. Então, homógrafos, escrita semelhante, som diferente. Aqui, eu almoço, né? Verbo. E aqui, o almoço, substantivo. Outro exemplo, né? A palavra colher, né? A colher é de pau. Você tem uma colher de pau? A colher é de pau. Aqui eu estou falando do objeto, né? Que utilizamos nas nossas refeições. Então, a colher substantivo. A colher é de pau. E podemos falar, né? Você irá colher conforme aquilo que você plantar. Então, colher aqui é verbo. A escrita foi igual? Foi. Então, eles são homônimos, né? Mas são o quê? Escrita é igual, a pronúncia é diferente? Sim. Homônimos, homógrafos. Escrita semelhante, som diferente, ok? Já aqueles homônimos em que a escrita e o som são iguais, nós falamos que são homônimos perfeitos. Não tem nada de diferente, eles são perfeitinhos, né? Então, os homônimos perfeitos. Nos homônimos perfeitos, então, tanto a grafia quanto o som, a pronúncia, serão iguais. Grafia e som, iguais, são perfeitos, não tem nada de diferente, né? Então, os homônimos perfeitos. Por exemplo, a palavra cedo, né? Olha só. Eu acordei cedo. Eu acordei cedo. Eu cedo o meu lugar. Aí eu vou ceder o meu lugar para a senhora que chegou, né? Então eu vou deixar que ela fique na minha frente, vou deixar que ela ocupe o lugar que eu estava ocupando, eu cedo o meu lugar. Então, cedo aqui do verbo ceder. E aqui eu acordei cedo. Cedo aqui, gente, C-E-D-O. Cedo aqui, C-E-D-O. Então, a mesma grafia. Eu acordei cedo, eu cedo. Cedo, cedo. A mesma pronúncia. Quando, então, mesma pronúncia e mesma escrita, grafia e som semelhantes, eu tenho homônimos perfeitos. Nesses homônimos perfeitos, né, no dicionário, eles terão ali os seus significados numerados, né, diferentemente, porque um terá um significado, outro terá outro significado, uma vez que a pronúncia e a escrita são idênticas, né? O que difere é o contexto em que aquela palavra foi empregada. Nesse exemplo aqui, observa, estamos falando de espinha. Espinha pode ser a coluna vertebral do peixe, como pode ser também aquilo que adolescente tem muito, né? Aquelas erupções na pele, uma questão dermatológica, uma acne, né? Uma espinha. Então, olha, o humor da imagem é justamente essa ambiguidade, né, de um homônimo perfeito. Espinha e espinha. A espinha do peixe escreve E-S-P-I-N-H-A. A espinha acne é S-P-I-N-H-A. A mesma escrita. E a pronúncia? Também a mesma. Então, o peixe com uma espinha, né, espinha de peixe. Então, a espinha do peixe. Um peixe tem duas espinhas, né? Já os parônimos, né? Parônimos. Os parônimos, diferentemente dos homônimos, homo mesma, né? Nos homônimos, nós teremos a mesma pronúncia ou a mesma grafia ou mesma pronúncia e grafia, então teremos aí algum ponto em comum, uma semelhança, a mesma, né?
Já nos parônimos, não. Nos parônimos, tanto a pronúncia quanto a escrita serão parecidas, serão pronúncias e escritas bem próximas, bem parecidas, mas não serão semelhantes, como vimos já nos homônimos. Aqui então, parônimos. Parônimos, só para você lembrar, né? Não começa com pá. E parecidas, também não começa com pá. Então aqui a pronúncia será semelhante? Não, mas será parecida. A escrita será semelhante? Não, mas será parecida, né? Então nos parônimos, a escrita e pronúncia serão parecidas, não semelhantes. Por exemplo, a palavra aprender, aqui no caso de tomar conhecimento, né? Tomar conhecimento. E apreender, aqui no sentido de capturar, tirar, né? Então, olha só, aprender e apreender tem a mesma escrita? Não, mas é o quê? Bem parecida a escrita, não é? Aqui tem um E e aqui eu tenho duas letrinhas E, né? Então, aprender é bem parecido na escrita e é uma palavra bem parecida também na pronúncia. Aprender e apreender. Então, devido, né, essa proximidade, devido aí o fato de serem, né, bem parecidas, é que ocorre, né, o erro na escrita, o erro na leitura, o erro de significação, porque o significado, pessoal, será diferente, né? Não tem o mesmo significado. O significado é diferente. Uma coisa não é outra coisa. Caçarolinha não é o mesmo que caçarolinha, né? Então, aqui o significado é diferente, mas a proximidade serão bem parecidas. Por isso que os parônimos, né, são muito cobrados aí em prova. Acompanhe comigo essa lista aqui de parônimos. Absolver, de perdoar, inocentar. Absorver, de aspirar, sorver. Apóstrofe, uma figura de linguagem. Apóstrofo, tá vendo como é bem parecido? Mudou aí apenas a letrinha E no final pela letrinha O, né? É um sinal gráfico. Apreender e aprender, arrear e arriar, ascensão e assunção, bebedor e bebedouro, cavaleiro e cavalheiro, comprimento e cumprimento. Essa de comprimento e cumprimento vale aqui uma dica, né? Porque é uma que cai muito em prova. Comprimento, quando eu quero falar de extensão, de medida, né? É comprimento com O, medida. Para medir, nós utilizamos a numeração, a fita métrica, a régua, não é? A numeração não começa a partir do zero? 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Então, para você nunca mais confundir comprimento com cumprimento, comprimento medido, só você lembrar esse O aqui. Esse O não lembra o zero? Não parece com zero? Então, é de medida. E cumprimento com U vai ser no sentido de saudação, né? Oi, olá, tchau. Então, saudação. Esse cumprimento de saudação é comum. Eu cumprimento tu, né? Então, ó, eu cumprimento tu, ok? Só uma dica para você não mais errar. Voltemos aqui. Deferir e diferir, delatar e dilatar, mudou só a vogal, né? É pela vogal I. Descrição e discrição, discriminar com discriminar, despensa com dispensa, docente, ó, linda palavra, discente, outra bela palavra, emigrar com imigrar, eminência com iminência, eminente com iminente,
Esbaforido com espavorido. A pessoa que é esbaforida e ainda espavorida, hein? Nossa! Estada com estadia, flagrante com fragrante, fluir com fruir, fusível com fuzil, imergir com emergir, inflação com infração. Temos muito no nosso país, né? Tanto inflação quanto infração. Infligir como infringir, mandado e mandato, peão e peão, precedente e procedente, ratificar, retificar, recrear, recriar, criar novamente, né? Soar, vem de som. Então, quando você está transpirando, você não está soando, você está suando. Suar, transpirar, sortir e surtir, sustar e suster, tráfego e tráfico, vadear e vadiar. Aí, portanto, alguns exemplos de parônimos, né? Na hora você olha o contexto, analisa bem a palavra e acerta a questão. Vamos falar ainda sobre ambiguidade. Você costuma ser ambíguo aí nos seus textos? Ambiguidade. A ambiguidade, pessoal, é, né, aquela expressão, são aquelas palavras que possibilitam aí uma dupla interpretação em um texto, em um enunciado, em uma frase, né? É o famoso duplo sentido. A ambiguidade, ela pode ser proposital ou não, né? Ela pode ser aí um recurso para causar uma ironia, dentro de um contexto de uma piada, né? Fora esses contextos, a ambiguidade, o sentido ambíguo, ele deve ser evitado, né? Porque devido aí uma má interpretação, o texto, a frase muda totalmente de sentido daquele sentido original, daquele sentido que o autor, né, que foi ali intencionado para aquele texto. Então, a ambiguidade, sempre nos seus registros, ela deverá ser evitada quando ela não for estrutural, quando não for aí, né, propositalmente empregada, né? A estrutural é quando a organização, a estrutura do texto, da frase, foi propositalmente, né, utilizado um termo ambíguo para causar esse duplo sentido. Veja essa tirinha aqui do lado do Garfield. Olha só, comida para gato com pouca gordura. Se o autor, né, tivesse mudado a estrutura, a forma de organizar a frase, né, comida com pouca gordura para gato, aí a ambiguidade ela teria sido desfeita, mas a ambiguidade aqui ela foi utilizada de uma ambiguidade estrutural, proposital, né? Então, comida para gato, aqui deu a entender que tanto a comida é uma comida gordurosa, uma comida com alto teor calórico, né? Mas também deu a entender que quem é gordo, quem é, né, aí com o excesso de gordura, é o gato. Então, o que tem gordura é o gato ou o que tem gordura é a comida? Então, uma ambiguidade proposital. E aí, no fim da tirinha, né? O Garfield, ele fica aí irado, nervosinho, né? Reclamando. E por acaso eu sou um gato com pouca gordura? Né? Então aí ele mesmo achou ruim ali a quantidade de comida, enfim. Então nesse caso é uma ambiguidade estrutural. Onde, né? A estrutura, a organização, né? Ela vai dar margem para o quê? Para mais de um sentido, né? Ó, vai dar margem para quê? Para duplo sentido na leitura, né? Ao ler, você vai interpretar de forma
dupla, de forma proposital, né? Então, a estruturação foi feita para isso. Nós vimos no exemplo que se mudasse a organização, perderia a ambiguidade. Um outro exemplo de ambiguidade estrutural, né? Você escreve assim, olha, peguei o ônibus correndo. Aqui, gente, ao ler, eu tenho essa margem para uma dupla interpretação, né? Eu posso entender que eu estava correndo e consegui pegar o ônibus, né? Então, eu estava, né? Então, eu, né? O sujeito aqui, ó, eu, né? Eu corri e peguei o ônibus correndo. Eu estava correndo. Mas outra pessoa pode ler e pode entender de forma diferente. Ela pode entender que eu estava lá parado e de repente um ônibus passou correndo. Então quem passou correndo agora foi o ônibus. E mesmo o ônibus estando correndo, eu consegui pegar o ônibus. Então aqui eu tenho uma dupla interpretação, um duplo sentido de leitura devido à estruturação, à organização, né, da frase, das palavras. Peguei o ônibus correndo. Eu estava correndo ou o ônibus estava correndo, ok? Então, aqui, ambiguidade estrutural. Já a ambiguidade polissêmica, ela é inerente à própria expressão. A palavra já traz consigo, né, essa possibilidade, a expressão já traz consigo a possibilidade da dupla interpretação, do duplo sentido, não dependendo aqui da organização, da construção, né, da frase. Então, aqui nós temos ambiguidade polissêmica, poli, mais, né, de um sentido, ambiguidade polissêmica. A própria expressão traz, né, essa possibilidade. Então, a expressão aqui vai ter, né, a possibilidade, né, de mais de um sentido, ok? Veja esse exemplo aqui com o ator, né, Fábio Assunção. Veja que o ator retratado aqui na propaganda, ele é famoso, né, por ter tido envolvimento com cocaína, com coca. Então, quando aqui menciona coca, tanto dá a entender, o próprio vocábulo, né, traz essa ambiguidade. Pode ser coca, o refrigerante rival da Coca-Cola, no caso a propaganda é da Pepsi, né? Ele fala, eu deixei a coca. Ou seja, qual coca que ele deixou? Ele parou de tomar Coca-Cola para agora tomar Pepsi? Ou ele deixou, né, a coca, substância química? Então, a própria expressão, o vocábulo traz a ambiguidade. Então, coca aqui pode referir à rivalidade do refrigerante ou à substância tóxica e o abuso, né, da cocaína. Então, o humor aqui da propaganda reside aonde? Na polissemia da palavra coca. Vamos então fazer agora, né, corrigir juntamente aqui alguns exercícios envolvendo aí estes conceitos que nós conversamos aqui hoje um pouquinho. Lembrando que tanto o material, né, desta aula quanto os exercícios que vamos fazer agora, eles estão logo abaixo aqui, ó, no PDF para você baixar, ok? Então vamos lá, hein? Vamos fazer uma prova. Você tem que acertar tudo, hein? Então vamos lá, questão de número 1. Vou colocar aqui do lado também a questão de número 1. Acompanhe comigo. O cidadão é titular de direitos e liberdades em relação ao Estado e a outros particulares, mas permanece situado fora do campo estatal, não assumindo qualquer titularidade quanto a funções públicas. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, sentido original, estou falando de sentido denotativo, lá no dicionário, sentido primário, né?
A forma verbal permanece, né? Lá no texto eu tenho a palavrinha permanece. Então, a forma verbal permanece poderia ser corretamente substituída por. Então, o que eu vou substituir que será sinônimo de permanece? Trará o mesmo sentido próximo. A forma verbal permanece, gente, ela tem o sentido de continuidade, de manutenção, né? Desta permanência. Então, a letra A continua. Aquilo que permanece, continua, dá continuidade, né? Tem a manutenção. A letra B, ela poderia também, porque tem o sentido de se manter. A manutenção, manter, né? Também tem proximidade, significado, também é um sinônimo. Porém, gente, se mantém está no plural e o sujeito é cidadão no singular. Então, não poderia ser AB, porque se mantém está no plural e o cidadão lá no enunciado é singular. Então, o nosso gabarito, letra A, permanece, é sinônimo de continua. A questão de número 2, acompanhe aí. Nostalgias perigosas. Numa recente e polêmica crônica de jornal, o escritor Contardo Caligares manifestou preocupação com estes dois traços perigosos de nostalgia que, segundo ele, costumam caracterizar a velhice. Primeiro, uma avareza mesquinha e generalizada, não só financeira, que consiste em tentar preservar e conservar qualquer coisa, como metáfora da preservação impossível da nossa vida que se vai. Segundo, uma idealização fantasiosa de passados que nunca existiram. Os idosos parecem sempre evocar o tempo feliz de sua infância, quando os pais eram severos e por isso educavam bem, quando dava para brincar na rua e a escola pública era muito boa. E completou sua crônica acusando o fato de que os idosos costumam se apoiar em lembranças inventadas, em algo que efetivamente não conheceram, mas que gostariam de ter vivido. Resta saber se a imaginação do vivido, para esses velhos, não é em si mesma uma sensação real e necessária no final da vida. Texto dado, vamos ver. Disseminam-se no texto expressões de sentidos antônimos, né? Fazem aí oposição, tais como A, B, C, D, E, vão trazer expressões para julgarmos se são opostos sentidos aí, né? Então, primeiro, crônica recente com crônica polêmica. B, metáfora da preservação com avareza mesquinha. C, lembranças inventadas com imaginação do vivido. D, sensação real, algo que efetivamente não conheceram. E E, traços de nostalgia com avareza e idealização. Letra A, recente com polêmico. Recente é algo que acabou de acontecer. Polêmico, algo controverso. Tem antônimo aí? Não, são significados diferentes, mas não antônimos, né? Um não se opõe ao outro. Preservação e avareza. Avareza é qualidade do pão duro, cuidado excessivo, né, em guardar o dinheiro. Então, não é antônimo da metáfora da preservação. É apenas aí uma comparação, né, da avareza de dinheiro com a avareza do tempo de vida. Enfim, não é essa também. Próximo, lembranças inventadas com imaginação do vivido. Também não são antônimos, porque imaginar e inventar tem sentidos aí, né, sem sentido muito próximo, né? Nostalgia tem sentido de saudade, vontade de voltar ao passado. E avareza, né, é não querer gastar o dinheiro. Então, não são antônimos, são apenas diferentes. O gabarito, então, vai ser qual letra? É a letra D de Deus. Porque o autor aqui, gente, ele opõe diretamente as lembranças inventadas, que são o quê? Situações que não foram vividas, mas, né, que esses idosos gostariam de ter vivido. E o que está aí na frente, sensação real. Sensação real indica o quê? Algo que foi vivido,
realmente. Então, inventado é algo não vivido e real é algo vivido. Então, aí nós temos uma relação de antonímia, né? Entre um fato e uma imaginação, algo vivido e algo não vivido. Portanto, aí o nosso gabarito é a letra D de dado. Acompanhe a questão 3 agora. A questão 3, né? Tem um texto grandinho aí para, né, ser marcado se está certa ou errada a questão. A observância do dever de cuidado e do de cooperação, traduzida, portanto, na atuação comprometida e concertada das estruturas orientadas para a função de controle da gestão pública, deve promover entre os agentes e órgãos de controle comportamentos de responsabilidade e responsividade. Por responsabilidade, entenda-se o genuíno compromisso com a integralidade do ordenamento jurídico, o que pressupõe, acima de tudo, o reconhecimento de um regime de vedação da omissão. Responsividade, por sua vez, traduz o comportamento orientado a oferecer respostas rápidas e proativas, impregnadas de verdadeiro compromisso com a ideia-chave de promover o bom funcionamento do Estado. Com relação às estruturas linguísticas do texto, julguem o item a seguir. A coerência do texto seria preservada caso os vocábulos comprometida e concertada, então eu quero, né, ver se comprometida e concertada podem ser substituídos por, respectivamente, né, responsável e reparada. Comprometida é o mesmo que responsável? Concertada é o mesmo que reparada? Está correto ou está errado? O que você acha? Em outro contexto, a palavra concertada e a palavra reparada até poderiam ser, né, sinônimo aí. Então, em outro contexto, consertada e reparada são sinônimos, no sentido de que algo estava estragado, algo estava quebrado, né? E foi ali trazida a sua forma original, houve um arranjo, houve um conserto ali, né? Reparou-se o que estava estragado. Então, consertada e reparada podem ser sinônimos se esse consertado aqui, gente, for com S. Aqui nós temos homônimos, né? Ó, concerto e concerto. O som, gente, é o mesmo. Concerto e concerto. O som é o mesmo. Só que esse concerto aqui é com S e esse concerto é com C. Então, nós temos um homônimo homófono aqui, né? Então, por isso dá confusão. Concerto com S é só você lembrar, gente, né? Para você lembrar na hora da prova, não errar. Quando o seu sofá rasga, você precisa o quê? Mandar o seu sofá para o conserto, para reparar, para costurar e trazer a forma original. Então, concerto com S, ó, o S, né? Você vai lembrar aqui o S do sofá. Então, esse conserto, consertar a roupa, consertar o sofá, consertar o vaso, enfim, reparar um dano. Já o concerto com C, gente, ele tem relação com o concerto musical, com orquestra, com música, né? Então, você vai lembrar de música. Olha só, a música, não tem o C aqui, ó. Então, o concerto de música, de orquestra, será um concerto com C. Já o concerto com S é o concerto de reparar um dano, né? Lá no texto, na questão, disse que consertada poderia ser substituído por reparada. Se fosse em outro contexto, consertada com S, reparado, né? Aí sim. Mas no sentido do texto, a palavra consertada foi com a letra C, no sentido que aquela atitude, aquela ação foi orquestrada, né? Foi regida de determinada forma. Então, consertada aqui é no sentido de conserto.
concerto musical, de orquestra, algo ali, né, orquestrado. Então, nesse sentido com C, não pode ser substituído por reparado. Então, por isso, a questão está errada. 4. Canções não resolvem nenhum problema nem aliviam qualquer sofrimento. Elas não podem dominar o passado de uma vez por todas ou desfazê-lo em nenhuma de suas partes, mas podem, à maneira de Homero, endireitar a história com palavras mágicas para encantar os homens para sempre. E podem muitas vezes reconciliar cada um de nós com o seu próprio passado, narrando a nós mesmos e a outros. A narrativa moldada pela canção tem sempre o mundo como ponto de partida. Ela abre trilhas no emaranhado das coisas humanas, opina sobre elas, discutem quando valem, dá caráter público àquilo cujo conhecimento estaria, num primeiro momento, fechado no coração do homem e expõe de modo transparente a verdade íntima dos sentimentos humanos. A única frase que, do ponto de vista semântico, não está comprometida é: letra A. Delatou a pupila há meia hora, por isso não está enxergando bem? Poderia ser essa? Será que poderia ser delatou? Na letra A, gente, essa grafia correta seria dilatou, né? Com o sentido de expandir. Delatar com a letrinha E é no sentido de denunciar. Já na letra B, vamos ver aí, o que está falando na letra B? Há muito tempo o rapaz está submerso. Se ele demorar mais para imergir, pode correr perigo de morte. Então, a grafia emergir com E é que é subir a superfície. Então, ele deveria o quê? Emergir com E, né? Para subir a superfície. Se ele emergir com I, ele vai afundar ainda mais. Então, está incorreta também. Não é emergir, né? No caso aí, teria que ser emergir. Está escrito imergir. Então, não pode ser essa também. Vamos lá para a letra C. Nunca vi uma chuva que não dá um minuto de trégua. Essa intermitência me angustia. Na letra C, gente, há essa incoerência aí de intermitente com a letrinha I, né? Intermitente é algo que ocorre com intervalos, né? E não é sem trégua. E aí na letra C, então, a ideia, né, não é algo que tenha intervalos, mas é algo de uma chuva sem tréguas. Então está errada. Intermitente dá intervalos, então não pode ser a letra C. Já na letra B, D de dado, né? Vamos ver o que está falando. Destratava tanta cunhada que ela deixou de visitá-lo. Na letra D, então, a grafia correta, gente, é destratar com E. E lá foi escrito com I, destratar, né? Então, a grafia correta é destratar, com o sentido de tratar mal, né? Destratar, escrito com I, é encerrar um trato. Destratar, encerrar um trato, um acordo. Então, não pode ser a letra D, né? Então, deveria ser a grafia com a letra E, destratar, né? Então, vamos ver agora a letra E. Quando o temporal se anunciou, mandou arrear o cavalo e partiu imediatamente. Só sobrou a letra E, né? E a letra E ela está correta porque arrear é por arreios. Arreios não é com E? Então, arrear também será com E, né? E arriar com I é o mesmo que abaixar. Então, aí foi escrito com a grafia correta, arrear. Então, o gabarito, então, da correta é a letra E, de escola.
Questão de número 5. Está gramaticalmente correta esta frase? Não faço cessão dos meus direitos. Está correta? Sim, é uma questão de parônimo, né? A escrita é parecida. Cessão deriva do verbo ceder, ceder com C, cessão também iniciada com C, né? Com sentido de dar, de transferir, cessão de bens, cessão de direitos, né? Aqui nós não podemos confundir com cessão que começa com S. A cessão que começa com S, né, e tem os dois S, é uma cessão de cinema, de terapia. E tem ainda a cessão que começa com S e tem C cedilha, que é no sentido de quê? De divisão, de departamento, né? Seção de supermercado, seção de marketing, ok? Então a questão está correta. Seção com C, dois S, vem do verbo ceder, ok? Então aqui ela não iria fazer, né, cessão dos seus direitos, ela não iria ceder os seus direitos. Então a letra C de correta. Questão de número 6. A frase abaixo, cuja lacuna deve ser preenchida pela primeira das palavras, colocada entre parênteses é. Então, nos parênteses terão duas palavras, mas eu quero aquela em que eu possa preencher com a primeira. Então, vamos lá, a letra A. O senador declarou que respeitava muito o seu mandato, seria com T, de tatu, né? Correspondendo a um período em que ocupa aquela função pública. Já o mandado com D é uma ordem judicial, né? E a primeira ia mandado com D, então não poderia, porque o que preencheria corretamente seria a segunda opção, mandato. Então não pode ser a letra A. Letra B. Muitos detalhes do crime passaram tananã, né? Então será que pode ser a letra B? A letra B, né? Os detalhes eles passaram despercebidos, porque eles não foram percebidos, vistos, né? Então, desapercebido é desprovido, desguarnecido, né? Então, não é desapercebido, é despercebidos. Então, aqui também seria corretamente preenchido pela segunda palavra. Então, não pode ser a letra B, porque eu quero a lacuna cuja primeira palavra seja a correta. A letra C. Será que vai ser a letra C? Olha o que diz a letra C. O tananã em computação fora trazido dos Estados Unidos. O esperto ou expert? O expert com X, né? Expert com X, gente, vem de expertise, né? De experiência num campo aí de especialidade, experiência com X, expertise com X e expert com X, né? Então, esse campo aí de especialidade. E já esperto com S é inteligente, malandro, né? Pessoa marota. Então, a primeira aí é esperto com S. Então, não é esperto com S. Eu quero esperto com X, de experiência, de expertise, né? Então, não pode ser também esta questão. A letra D. Muitos dos acusados tinham receio de terem, tananã, os seus postos caçados com C cedilha ou caçados com dois S's? Qual será? Caçado com C cedilha, gente, é quem é presa de um caçador, né? O caçador não é com C cedilha. Então, o caçado, a presa do caçador também é com C cedilha. Já caçar com dois S's é cancelar, invalidar os efeitos. Então, aqui no caso, eu queria o quê? Eu queria, né, o caçado com dois S's ou o caçado com C cedilha? Eu queria aqui caçado com dois S's, né? Então, também não é a primeira opção. Então, não pode ser essa também.
Só sobrou a letra E. Então, a letra E, a primeira opção, tem que agora completar a lacuna. O automóvel precisava de conserto urgente. O automóvel estragou, precisava ser consertado, né? E esse conserto aí, gente, é conserto de reparo. Conserto de reparo é com a letra S. A letra S é a primeira opção? É. Então, essa está corretíssima. Eu quero preencher com a primeira opção, né? E a primeira opção está correta, conserto com S. Então, o automóvel precisava de conserto. O concerto com C é o concerto de orquestra, de música, só você lembrar o C de cantor, né? Então, aqui é o concerto de S. O automóvel precisava de conserto urgente. Então, o nosso gabarito, letra E de escola. Vamos para a próxima questão. Questão de número 7. No meio do escuro, a criança acendeu a luz. Esse acendeu com S antes do C. É melhor deixares a vida fluir, FL e não FR, num ritmo tranquilo. Terceiro, o tráfico e não tráfego nas grandes cidades torna-se cada dia mais difícil para os carros e os pedestres. Então, nós vamos ver qual alternativa está correta quanto ao uso de homônimos e parônimos. Então, vamos lá, vamos analisar a primeira, né? Na primeira aí, acender com o S antes do C é subir, né? E acender com C é de atear fogo. Então, com medo do escuro, a criança subiu. Ela subiu com medo do escuro? Não, ela não subiu. Então, não pode ser a primeira, porque aqui teria que ser sem a letra S. Acender a luz, né? A próxima aí, né? Fluir. Fluir com FL é deixar transcorrer, decorrer. E fruir é desfrutar. Já tráfico com I é venda ilegal de coisas. E o tráfego é um fluxo de pessoas, fluxo de veículos, né? Sendo assim, a questão correta é a questão D. Apenas a 2 está correta. É melhor deixares a vida fluir no ritmo tranquilo, né? Deixar a vida transcorrer no ritmo tranquilo, decorrer. Então, letra D. Apenas a questão 2. 8. Tem uma tirinha, né? Que diz o seguinte: às vezes na vida temos que parar para um balanço, né? A mensagem dessa tirinha, ela apoia-se no duplo sentido de uma palavra através de um recurso. Qual o recurso, então, que deu esse duplo sentido na tirinha? Letra A, vida, né? Homonímia. Balanço, polissemia. Balanço, sinonímia. Ou vida, polissemia. A questão de número 8, gente, o cartoon, né, explora geralmente a polissemia. Então, polissemia, como nós já estudamos, polissemia, poli muito, semia, né, vem de semântica, de sentido. Então, olha só, vários sentidos para uma mesma palavra. Então, balanço, o termo balanço, pode tanto indicar um brinquedo de balançar, né, esta gangorra, mas também, gente, pode ter um outro sentido. Polissemia não é mais de um sentido? Então, ela pode ter o sentido também de fazer o quê? Indicar uma ponderação, né? Vou colocar numa balança, vou fazer uma reflexão sobre o equilíbrio, sobre o peso das coisas na minha vida. Então, aqui houve o quê? Balanço, sendo uma palavra, né? Utilizada com qual sentido? Com qual recurso? De polissemia. Balanço, então, o próprio vocábulo, né, traz essa possibilidade de mais de um sentido. Então, balanço, polissemia, letra B de bola, ok? Questão 9. Na língua portuguesa há muitas palavras parecidas, seja no modo de falar ou no de escrever.
A palavra sessão, por exemplo, assemelha-se às palavras sessão e sessão, mas cada uma apresenta sentido diferente. Em esse caso, tem o mesmo som, porém as grafias diferentes. Denomina-se homônimos homófono, mesmo som, né? Assinale a alternativa em que todas as palavras se encontram nesse caso. Que caso? De homônimo homófono. Homônimo homófono, homofono, mesmo som. Não estou falando de grafia, né? Então vamos lá. A letra A. Na letra A fala o seguinte: taxa, cesta e assento. Esse primeiro aí, letra A, taxa, cesta e assento, nós temos a mesma pronúncia, né? Então a pronúncia é igual. Nós temos a taxa com CH, que é uma espécie de um prego, né? E temos a taxa, uma cobrança financeira. Então, o que mudou foi a grafia, mas o som é o mesmo, taxa, taxa. Nós temos a cesta com C e a cesta com S, que é uma soneca, né? Ambas cesta, cesta, o mesmo som. Assento com 2 S e assento com C. Acento com C é uma marca gráfica, né, de uma palavra, e o acento, local de se assentar. Acento, acento, mesma pronúncia. Então, o que mudou foi só a grafia. Então, tanto a taxa com X quanto taxa com CH, eu vou dizer taxa. Cesta com C, cesta com S, eu vou dizer cesta. Acento com 2 S e acento com C, eu vou pronunciar acento. Então, o que tem aí o som igual é a letra A de amor. Nas outras opções, pessoal, havia outros pares, né? Por exemplo, ótico, referido ao olho, e óptico, relativo à luz. Concerto de reparo e concerto de música. Descrição, de descrever, e descrição, de ser discreto. Manga fruta e manga roupa. Então aqui teria o mesmo significado, trataria então de uma polissemia, né? Serrar, cortar com serra, serrar, fechar, retificar e ratificar, né? Então a única aí que teve então todos os sons iguais foi a letra A. 10. Velar. Etimologia do latim vigilare. Manter-se acordado, não dormir, ficar ao pé de algo ou de alguém. Velava as noites em sofrimento, velava o filho morto, né? Uma outra significação. Proteger, oferecer proteção a. Velava a reputação da filha, o prefeito vela pela cidade, ou ainda no sentido de vigiar, manter-se de vigia. Os soldados velavam o quartel. As acepções da forma verbal velar no verbete caracterizam o que é chamado precisamente de. A questão aí, gente, ela traz, né, as entradas de um verbete lá no dicionário. Quando você vai procurar pelo verbete velar, né, você vai procurar o significado lá no dicionário, é assim que vai estar a entrada. Cada item aí numerado, ele traz um sentido do verbo, né? E a sua transitividade. Como aí no caso há vários sentidos diferentes, nós dizemos que essa palavra, ela é polissêmica. Ela foi escrita da mesma forma, ela tem a mesma pronúncia e ela tem o quê? Vários significados, né? Uma mesma palavra com vários significados dependendo do contexto de uso. Por isso, então, né, é a letra E, polissemia, diferentes sentidos para uma mesma palavra. A palavra não é a mesma? Sim, mas com sentidos diferentes. E no próprio dicionário não vai trazer um sentido único, né? No dicionário também, então, vai ter aí essa entrada com os vários significados. Então, letra E de escola. Questão de número 11.
Assinale a alternativa em que a disposição sintática das palavras torna a frase ambígua. Olha o perigo da ambiguidade. Então, qual dessas frases aí a frase ficou ambígua? Letra A. O programa exigia do programador uma senha. Tem ambiguidade? Não, né? O programador tinha que saber a senha aí do programa. O computador da empresa tem sérios problemas. Tem ambiguidade? Também não. O computador lá está com um probleminha, né? C. O jovem aluno escondeu o computador do irmão. Gente, a ambiguidade está nesta. Então, o nosso gabarito é a letra C. Esses pronomes possessivos aí, gente, eles podem sim causar ambiguidade. Você pensa, esse jovem aluno, ele escondeu o seu próprio computador do irmão, né? O jovem aluno escondeu o computador do irmão. Esse jovem aluno tem um computador e ele não quis que esse irmão mexesse no computador. Então, o jovem aluno escondeu o computador, escondeu de quem? Do irmão, né? Então, o jovem aluno escondeu o computador do irmão. Mas, gente, também pode, né, ser entendido como ele escondeu o computador que pertencia ao irmão. O computador era de quem? O computador do irmão. O computador era do irmão, esse jovem aluno foi lá, pegou o computador do irmão e escondeu. Então, dá essa ambiguidade, né? De entender se o jovem aluno escondeu o próprio computador do irmão ou se ele escondeu o computador do irmão. Então, a letra C de casa. Então, gente, essa organização, né, desses termos aí, ele vai dar essa duplicidade aí, né, na leitura. A letra D, o estudante ganhou do tio um excelente computador, não tem ambiguidade. A empresa fez a atualização dos dados no computador, também não há ambiguidade. Portanto, letra C de casa. Vamos para a questão de número 12. Consta-nos que o autor, solicitado por seus numerosos amigos, leu há dias a comédia em casa do senhor Dr. Estevão Soares, diante de um luzido auditório que aplaudiu muito e profetizou no senhor Oliveira um futuro Shakespeare. Estamos ansiosos por ler a peça do senhor Oliveira e ficamos certos de que ela fará a fortuna de qualquer teatro. O amigo das letras. No que se refere aos sentidos e às características tipológicas do texto, julguem o item que se segue. No texto, a palavra fortuna pode ser interpretada tanto como sucesso quanto como riqueza. Está correto ou está errado? Vamos ver, então, a questão de número 12. Aí, gente, nós temos uma questão de ambiguidade polissêmica, né? Um vocábulo que tem aí a possibilidade de vários significados. A palavra fortuna, ela pode assumir esses dois sentidos. Tanto o sentido de ser interpretado como sucesso, quanto como riqueza, né? Então, o texto, ele constrói aí essa expectativa de que a peça, ela é muito boa. Então, será sorte, né? Será sorte do teatro que exibir tal peça, porque ela é tão boa, né? Então, a peça também vai trazer o quê? Muita audiência, o que pode render o quê? Uma fortuna para o teatro, no sentido financeiro. Então, essa questão, ela está correta. Ela tanto pode ser interpretada como sucesso, é uma peça muito boa, que vai trazer sucesso, vai ser uma peça de sucesso. Sendo assim, né, vai ter aí grandes espectadores, então vai trazer consigo também riqueza financeira. Então, correto. Ela pode sim ser interpretada como sucesso e como riqueza. Trata então de um vocábulo polissêmico, né? Por isso da ambiguidade. 13. Questão de número 13.
A questão de número 13, então, né, é essa tirinha aí do bolão com o menino maluquinho, né? E nesse diálogo das crianças, então, nós vamos observar aí o que é possível perceber aí de determinado verbo. Então, vamos lá. Vou dar uma festa. Que legal, bolão! Mas tem que rolar um som. Claro, o bolão, ai meu Deus, né? Ploft, crack, puff. Ao observar a tirinha, é possível perceber que o verbo rolar adquiriu o quê? Uma multiplicidade de sentidos. Essa multiplicidade de sentido de uma mesma palavra que pode apresentar, né, em diferentes contextos de uso chama-se sinonímia. É o mesmo sentido, é sinônimo. Paronímia tem pronúncia, escrita parecida e com significados diferentes. Polissemia, poli, vários sentidos, semia aí, né? De semântica aí, polissemia, vários sentidos. Então é a letra C, polissemia. Letra D, homonímia e letra E, ambiguidade. Teve ambiguidade devido à polissemia. Então a questão brinca, né, com essa polissemia do verbo rolar, que significa o quê? Literalmente o deslocamento de algo redondo, que se desloca num movimento o quê? Rotatório, né? Então, no sentido figurado, na linguagem informal, ela assume o sentido de quê? De acontecer, olha, vai rolar a festa, vai acontecer a festa, precisa rolar um som, o som vai estar presente, né? Então, o gabarito é, então, portanto, a letra C de casa. O próprio enunciado dessa questão, gente, você nem precisaria ler a tirinha, né? No próprio enunciado fala assim, multiplicidade de sentido de uma mesma palavra. O que é multiplicidade de sentido de uma mesma palavra? Polimultiplicidade, semia, dos sentidos. Então, o próprio enunciado te contou que é a letra C. Então, na hora da sua prova, esteja atento também aos enunciados, né? 14. Assinale a alternativa em que se caracteriza o emprego de palavras em sentido figurado. Sentido figurado é o mesmo que conotativo, né? Então, vamos lá ver o que está no sentido aí simbólico, figurado. Letra A. Um dos neologismos recentes vinculados à dependência cada vez maior dos jovens a esses dispositivos é a nomobofobia. Letra B. A superexposição de nossas pequenas ou grandes fraquezas morais ao julgamento da comunidade. Letra C. A ansiedade e o sentimento de pânico experimentados por um número crescente de pessoas quando acaba a bateria do dispositivo móvel. Letra D. Os usuários precisam ter a habilidade de identificar e estimular parâmetros, aprender a extrair informações relevantes. Letra E. O fluxo de informação que percorre as artérias das redes sociais é um poderoso fármaco viciante. Então, será a letra A, B, C, D ou E? A última questão, portanto, é a letra E. Bastava, né, gente, a gente ler e procurar algum termo que estivesse aí com um sentido impróprio, um sentido diferente daquele que imediatamente vem à cabeça, né, quando lemos uma palavra, um termo aí no caso, usado aí numa comparação de imagens, né, com outro ser. Então, o sentido figurado está na letra E, né, porque aí está comparando o quê? O fluxo sanguíneo do corpo humano, né, com artérias, ao fluxo de informação nas redes sociais. Então, compara este fluxo a uma droga também, né, porque também vicia. Então, aí pegou o sentido real, o sentido primário de algo e fez uma metáfora, uma comparação com o fluxo de informação nas redes. Então, portanto, é a letra E, o fluxo de informação que percorre as artérias. As redes sociais, gente, têm artérias?
Não, né? Mas fez essa comparação com o fluxo sanguíneo. Então, quando há essa metáfora, essa comparação de imagem aí, né? Nós estamos falando então de um sentido figurado. Não é o real, mas compara, usa simbolicamente aquele real, né? Então, letra E de escola. E aí, você acertou todas as questões? Espero que sim. Fique ligado, nosso próximo vídeo vamos falar de figuras de linguagem. Tchau, tchau!